Coloca para mim aí, Hebreus 5, versículo 7 ao 9. O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quando ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E, sendo ele consumado, veio a ser causa da eterna salvação para que todos os que lhe obedecem. Vai lá, é isso mesmo. Vamos ter mais um pouquinho, obedecem. Não acaba, vai, põe o 9 inteiro. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Até aí, você vê que Jesus, ele padeceu. Né? Nós só estamos aqui adorando esse Deus, ou tendo certeza, convicção. Eu tenho convicção da minha salvação, amém? Você também tem? Então fala para o seu irmão, tenha a convicção. A salvação é para aquele que crê e obedece à palavra de Deus. Então a salvação ela não vem só para o que você aceita, mas para o que você obedece. Jesus é esse que está ali falando, é o próprio Jesus, que ele foi à morte da cruz obedecendo o Pai, amém? Então, eu quero ler de novo. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo. Cara, não se glorificou a si mesmo. Deus não se exaltou, mas sim se entregou para fazer a vontade do Pai. E muitas vezes nós não somos quase nada, já achamos que somos tudo, amém? Deus, Jesus veio à Terra, era um cara muito humilde e simples. E nós, muitas das vezes, nós nos apegamos com tanta prepotência e orgulho no nosso coração, parece que nós éramos a última bolacha, a última coca do deserto. Jesus, ele é a medida exata daquilo que nós precisamos. E ele fala que ele não se exaltou em nada. Não é porque você faz alguma coisa, porque, lógico, você merece honra, merece glória, mas toda honra e glória é ao Senhor, Ele que te livrou. Só estamos aqui glorificando porque Ele nos tirou das trevas e nos trouxe a grande luz para que nós possamos ter salvação. Ele é a porta. E muitas vezes Deus coloca nós, nós pedimos tanta coisa e acontece. Deus nos aperfeiçoa, Deus nos prospera financeiramente. Quando nós estamos com aquilo que nós estamos, nós paramos de fazer a obra dele. O mal do ser humano é não se reconhecer que ele tem que ser dependente totalmente de Deus e do Pai, obedecendo a obra de Deus. Nós não podemos mais deixar que o diabo, acabei de falar, entre na nossa mente e mude o propósito de Deus. Não é para tocar naquela árvore, não é para mexer. E muitas vezes nós estamos mexendo e estamos tocando naquilo que Deus não mandou. E Deus está falando, não toque, não mexa. E muitas vezes só porque nós subimos um grau, talvez seja financeiro, seja ministerial, nós já achamos que temos que fazer aquilo que nós queremos. Deixa eu te falar, cuidado com isso. Eu estou aqui, eu sou direcionado pelo Espírito Santo para direcionar a igreja. Agora você faz o que você quer, mas cuidado com a cajadada, cuidado com as coisas que acontecem. Porque Deus, o boleto vem. Amém? Qual é o boleto? De você estar andando num caminho que não te leva. Talvez você está andando no caminho de Emaús, achando que Deus vai se manifestar aqui na terra. Ele já se manifestou e o seu propósito já foi consumado. Agora nós que temos que entrar no propósito dele, como? Obedecendo a palavra. E obedecer todos aqueles que foram destituídos por Deus. Amém, igreja? E muitas vezes nós temos esse problema é o que eu falei, obedecer só aquilo que agrada a nós. Não. Deus fala em 1 Samuel que não é o melhor sacrificar, mas sim obedecer a sua palavra. Lembra de Saul? Lembra de Davi? Saul pediu para Samuel e Deus rejeitou Saul. Por causa do quê? Por causa da desobediência. Então nós precisamos nos alentar, porque nós possamos ser muito bons em fazer muita coisa, mas muito ruim de obedecer aquilo que Deus quer. E hoje eu quero trazer essa palavra sobre a sua vida. Eu quero que você olhe para o teu coração nesta noite, olhe para a tua vida, se é realmente você está no caminho do Senhor, no caminho da verdade e da vida, ou está no caminho de Emaús, ou o Senhor vai ter que retirar você de lá para trazer para o caminho, um caminho de luz, um caminho de verdade, porque o Espírito Santo é guiado. E quem é guiado pelo Espírito Santo, ele é obediente, amados.
A gente tem várias ovelhas aqui, vários. Por isso que o Senhor fala que no tempo dele vai separar as ovelhas dos bodes. Então quer dizer que a igreja existe bode. Amém? Bode é aquele que quer fazer as coisas do seu jeito. E por vezes não tem nem resultado. Por quê? Está desobedecendo. Porque a obediência, ela te protege. Ela te dá. Tem gente que talvez ele não tenha um intelecto, talvez ele não tenha um estudo, mas só pela obediência dele, coisas acontecem sobrenaturais, porque ele obedece e Deus manifesta o teu poder. Por ele ser pequenininho. Esse pequenininho que Deus está atrás, para revelar a eles. Então quer dizer que veio muitas palavras aqui jogado para nós. E o Senhor, em Hebreus ele fala, né? Para se fazer muito sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Ele glorificou quem? O Pai. E hoje nós temos necessidade, não, nós somos obrigados a submeter a Jesus. Ninguém vai ao Pai senão se for por Jesus. E talvez nós recebemos muita informação e talvez a gente dá passos que talvez atrapalha aquilo que Deus quer. Não é muito mais fazer, mas sim obedecer. Diz que a desobediência é como feitiçaria. Você, quando desobedece, você é um feiticeiro no meio da igreja. Ô, pastor, que isso? A palavra fala, 1 Samuel 15, 22. É como feitiçaria. Vamos lá, põe lá 1 Samuel 15, 22 para mim. Então é o contrário. Põe 22 agora para mim, por favor. Porém, Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos, sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender o melhor do que a gordura do carneiro. Porque rebelião é como pecado e feitiçaria, é a obstinação, é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti para que não seja rei. Quem rejeitou Saul? Por quê? Porque não obedeceu. É como feitiçaria, como idolatria. Então nesses dias, nós precisamos entender. Muitas palavras vieram sobre essa igreja, no aniversário, 4 dias de alinhamento, mas o que Deus gerou no meu coração, que se nós obedecermos, nós vamos estar dentro de tudo aquilo que foi ministrado nesse lugar. Nós vamos crescer espiritualmente, não crescer em tamanho, mas crescer em maturidade espiritual. E em lugares que talvez você nunca foi, e Deus vai preparar para você por causa da sua obediência. Saul queria falar para Samuel: mas e aí, Samuel, você é meu amigo, vê essa para mim. Ele falou: não foi eu que te rejeitei, não, foi o próprio Deus que te rejeitou. Então muitas vezes, amado, nós temos que estar muito cuidado, porque a palavra é eficaz. Saul é como eu e você. Se nós, não é porque nós não vamos desobedecer, mas se nós desobedecermos, é como um pecado de rebelião. Nós deixamos de fazer aquilo que Deus quer para fazer aquilo que nós queremos. Eu acabei de falar, é muito fácil você ir lá, mandar teu filho buscar uma coisa que ele gosta, ele vai. Mas quando você manda ele buscar uma coisa para você, ele não faz, isso é rebelião, é desobediência. E muitas vezes nós somos assim. Quando nós temos um ministério e você coloca a pessoa no ministério, ela só se rebela, ela só mostra aquilo que está dentro do coração dela. Está comigo, igreja? E Deus quer tirar isso de você hoje, em nome de Jesus. Deus quer te colocar, te posicionar. Você foi escolhido do Senhor. Você está aqui neste lugar porque Deus te trouxe aqui neste lugar para fazer uma diferença. Mas este lugar você não pode entrar se você não obedecer aquilo que está dentro deste lugar. Aqui é uma doutrina, aqui é uma igreja, aqui já estamos aqui há 15 anos neste lugar. E muitas vezes tem gente que com 15 anos ainda não entendeu que ela tem que submeter a palavra de Deus. Tudo muda. Você não muda, a sua casa não muda. A casa muda, tudo muda, a nossa vida muda. Um dia nós não tinha casa, hoje nós temos. Não tinha casa. Eu estou falando assim, as coisas mudam. Hoje, né, na sua casa tinha 2 cômodos, hoje tem 3. Não sei, hoje você tem carro, as coisas mudam. Você está fazendo faculdade, hoje você está estudando. Hoje você muda. Então as coisas de Deus, ela evolui. Ela não pode ficar parada naquela igreja que nós tínhamos. Sabe aquela igreja pequena?
Sabe aquele gancho do canal? Já era. Agora obedecer aquilo que está sendo instruído aqui. Aquilo que foi profetizado sobre a igreja. Porque se nós nos preparar, é a mesma coisa de uma palavra jogada ao vento. Não vamos avançar naquilo que Deus quer. Espiritualmente. Amém? Fisicamente. Financeiramente. Em tudo aquilo que Deus tem de bom para nós. Eu sei que Deus tem muita obra para nós nesse lugar. E aqui é um lugar de bênção, não porque eu sou pastor, mas porque a palavra dele diz. Quando a palavra dele é enviada aqui, nós não falamos de nós falamos de Cristo, aquele que é Salvador do mundo. Amém? Quando nós não ficamos aqui, que eu, não, o eu já era, é Cristo. Ele na tua vida, ele transforma, regenera, ele te dá, ele te liberta, te cura, te transforma. Você tem que dar lugar. Não adianta passar anos você com a mesma mente, com o mesmo pensamento. Então, que Deus, não é o Espírito Santo que está fazendo a obra. Porque tudo é mudança. Né? Você está preparado para fazer a vontade de Deus? Põe Mateus 26 para mim, por favor. Versículo 42. Jesus, ele fazia a vontade do Pai, amados. Você viu que ele não se glorificava, ele andou com nós, no meio de nós, como homem. Ele sentiu todos os sintomas para que nós aprendêssemos que a primeira lição que ele nos ensina é obedecer o Pai. E hoje nós temos que obedecer a Ele. Está comigo? Porque se sua mente estiver enganando, você não engana, você engana só Cristo. Porque Ele é aquele que sonda coração e pensamento, amém? E ainda a segunda vez orou, dizendo, Pai meu, se é esse cálice não pode passar de mim, sem eu ou beber, faça-se a tua. Põe outro. E voltando, achou outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam pesados. Amém? O que eu quero dizer? Ele ali, no dia da ressurreição, dizendo, se for possível, porque, amada, o 100% homem de Deus estava ali também. E ele também sabia tudo aquela carga que ele ia receber. Imagina. E ali ele disse, Pai, não dá para passar esse cálice? Não. Então se faça a sua vontade. Porque fazer a vontade. E ele fez a vontade de Deus porque tinha tudo um propósito. Se ele não faz a vontade, jamais ele seria o homem que levou nós à salvação. Ele não seria a ponte que nos leva à salvação. Porque todos estavam condenados, mas Jesus, ele tirou nós da condenação do pecado, pagou um preço, para que hoje nós entendemos que nós não somos mais nós somos do Senhor, para fazer a vontade, para obedecer a Ele. Está comigo, igreja? E muitas vezes a nossa mente não muda, porque nós só queremos fazer nossa vontade e nossos prazeres. Nós não entendemos que não é fazer aquilo, eu gosto de fazer isso. Aí se te coloca para fazer outra coisa, você não faz, está dentro da palavra, você está em pecado, você está em rebelião. Você veio para fazer a vontade de obedecer ao Senhor, amém? Porque muitas coisas estão para acontecer, amém? Põe lá em Tiago 1:12 para mim. E é nas tribulações que nós temos que revela a nós que nosso coração está no Senhor. Não é na hora que está tudo bom, não é na hora que vem a tribulação, que vem a aflição, que vem a pastora ficar na cama e eu ficar ali só intercedendo por ela, dando remedinho na hora certa, né, falando, Deus, o que o Senhor quer? Né? Mas não perdendo a esperança que naquele que está toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu quero te ensinar a entrar nesse lugar, amado. Um lugar de fé. Porque a minha vida da minha esposa está na mão do Senhor. Então eu creio que é Ele. Tudo é por causa dEle. Se ela está lá é porque Deus quer falar com ela. Se ela está lá é porque Deus quer que eu cuide dela. Eu não tenho vergonha de falar, mas eu estou fazendo coisa até que eu duvido que eu ia fazer. Amém? Eu sou uma doméstica, viu, velho? Pelo amor de Deus, hein? Mulher sofre, né? Mas eu estou pagando com a língua, viu? Eu sou o homem máximo. Eu sou o homem máximo. Homem máximo. Oi, Miguel. Amém? Mas por quê? Porque eu sei que é um propósito. Eu creio que tudo é o propósito de Deus. Mas aí a gente fica, voltando para a palavra, a gente fica meio voltado. Porque Deus, às vezes, Ele nos coloca em lugar assim para obedecer, amado. Às vezes o Espírito Santo, se você é guiado realmente por Ele, sem obediência, você pode até ser obediente pelo seu intelecto, mas obedecer a Deus é fazer
tudo que Deus quer. Você não precisa estar em primeiro lugar. Você precisa sempre estar se esvaziando. Você não precisa de aplauso. Você só precisa de que Ele viva dentro de você e veja você fazer a vontade dEle. Você não precisa ser comparado a ninguém. Você é você, cara, individual, amado. E quem te justifica é o próprio Deus. Amém? Seja melhor para Deus. Faça o melhor sempre para o Senhor. Amém? Não fique... Sabe, o que eu vejo é que o crente hoje, ele tem mais vida com o mundo, com as coisas do mundo. Não que ele não tem que trabalhar, mas com as de Deus parece que sempre é o pior, sempre é o resto. Isso está errado. Obedeça, faça sempre para Deus. Por isso que ele fala que ele vai dar força ao fadigado e cansado para que você faça o melhor, amado. Não chega lá de qualquer jeito, não. Vai fazer uma reunião, chega lá dando risada e fazendo o melhor. Eu sei que nós temos tanta coisa que acontece para nos parar, mas nada para um adorador do Senhor, amém? Você é escolhido, você é vencedor. Tudo que Deus tem te dado, glorifique nele aquilo que Deus te deu. Não é para a sua honra, é para a honra do corpo de Cristo. Deus te curou para a honra do corpo. Deus te deu alguma coisa para honrar o corpo de Cristo, para honrar o nome que está sobre todo nome. A obediência é isso. É você entrar nesse lugar de tentar destravar teu coração para que seu coração seja um coração transformado, liberto, sarado, em nome de Jesus, amém? Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga que Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém atenta. Então, não se preocupa com as tentações, que Deus não atenta a ninguém, amém? O que Deus não pode tentar, mas as coisas vêm para nos provar se nós realmente somos filhos, amém? E somos guiados pelo Espírito. Porque, amado, o que está acontecendo é que às vezes nós falamos uma coisa, mas na hora que vem a tempestade. Pastor, o que você quer falar? Eu quero falar sobre Jonas. Jonas foi um profeta que foi chamado pelo Senhor, amém? Para até Nínive, mas ele fugiu da presença de Deus. Amado, Adão e Eva fugiu da presença de Deus. O pecado nos faz fugir da presença de Deus. A rebelião, a falta de obediência faz nós fugir da presença de Deus. Porque tentação, amado, e provação, elas vão vir para realmente te alinhar naquilo que você tem. Tudo que vem para mim, eu recebo como alinhamento de Deus. Tudo que eu estou fora do prumo de Deus, eu peço para que Deus me coloque no prumo. Está comigo, igreja? E muitas vezes, quando vem o prumo, você não aguenta o prumo. Você acha que... Muitas vezes as pessoas até reclamam, é o diabo, é isso. Talvez Deus até coloque o diabo e permite que o diabo trabalhe na tua vida para você não ser uma mente, que não diz em Timóteo, uma mente cauterizada, uma mente sem sentido, sem sentimento. Uma mente cauterizada é aquela que não sente mais nada, não sabe obedecer, não sabe pedir perdão, não sabe ter fruto de arrependimento. Parece que ela é superior a tudo. Às vezes ela nem conhece o Deus da Bíblia. Nós vimos aqui, amados, testemunho de pessoas simples que, com o seu testemunho, não precisou nem pregar muito, mas com o testemunho quebrantou muito o coração nessa igreja. Porque a palavra ela é viva, ela não volta vazia, amém? E nós temos que entrar nesse lugar, amados, em nome de Jesus. Porque nada nos compara àquilo que Deus tem para nós. A glória que Deus tem para mim e para você. Amém? Vamos lá em Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não se compara aquilo que Deus tem para mim e para você, amado. Então eu quero dizer para você, para que eu e você, em nome de Jesus, nós possamos responsabilidade do nosso chamado.
responsabilidade daquilo que Deus colocou no nosso coração. Por que você está falando assim, pastor? Porque Jonas também foi um chamado de Deus. E muitas vezes nós andamos com nossos sentimentos, nós achamos que a obra de Deus é por sentimento. Não, a obra de Deus é por propósito. É que nem eu corrijo meus filhos todos os dias, amado. Para quê? Para amanhã, eu não ter como eles falar que eu não falei nada para eles. Amém? Porque nós temos uma missão, a missão é pregar o Evangelho do Senhor. Existe aí, amado, igrejas que eu conheço, não são poucas, que não estão pregando mais a verdade. Não estão pregando mais arrependimento, mais perdão, está tudo a delivery. Eles só querem o quê? Os cofres cheios. Só querem o que necessita. Porque está muito liberal para o meu gosto. Né? Eles não acreditam mais que o Espírito Santo se manifesta. Eles não querem o Espírito Santo. O Espírito Santo da Bíblia, não, só letra. Amado, deixa eu falar para você. Não tem como manifestar o poder de Deus sem o Espírito Santo. Não tem como tocar uma nação sem o Espírito Santo. Não tem como fazer milagres sem o Espírito Santo. Não tem como não trazer coisas sobrenaturais sem o Espírito Santo. E muitas das vezes nós vemos aí muitas pessoas sem água, sedentas, mas as pessoas não têm o Espírito Santo, amados, porque elas não querem. Não, eu só quero ir até aí, porque Deus quer ter experiência com nós, amados. Porque se você quer ser chamado de filho, você tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Foi profetizado que o céu só está aberto para aquele que porque aquele que está alinhado no Filho, amém? Então não tem como você ligar o céu na terra. Como que ele falou para Pedro? Pedro, eu vou te dar a chave para que você ligue, o que você ligar aqui na terra será ligado no céu. Amado, a chave é o Espírito Santo. Sabe qual é o produto para a sua felicidade? É a obediência, é o Espírito Santo, obedecer ao Espírito Santo. É trabalhar sua mente, em trabalhar todo dia pensando naquilo que Deus quer para você. Para aquele Deus que Deus revela dentro da sua casa, da sua família, dentro desse coração seu, limpar esse coração. Como? Só o Espírito Santo para limpar teu coração, amado. A palavra pode ser lançada, mas se você não permitir, o Espírito Santo nunca vai invadir a sua casa espiritual, vai limpar teu coração, tirar essas mágoas, esses rancores, tudo aquilo que o mundo, esse lixo do inferno, que te faz uma pessoa rancorosa, uma pessoa que não avança, nem fisicamente, nem espiritualmente, uma pessoa que não obedece. Está comigo, igreja? Então eu quero que você, em nome de Deus, saia desse lugar. Porque ele tem uma glória que nos compara à glória de hoje. Eu quero levar você até Jonas. Amém? Põe aí Jonas 1 aí, Edson. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive. Chama contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor, para Tarsis. Jonas fez o quê? Fugiu da presença do Senhor. E muitas vezes nós estamos fugindo da presença de Deus. Sem o Espírito Santo não há presença de Deus na sua vida, irmão. Não é só porque você abriu a boca, confessou Jesus, não. Você tem que buscar a palavra. Você não é mais você. Você não é mais seu. O seu entendimento não é mais nosso, é do Senhor. Temos que buscar sim o Espírito Santo. O Espírito da promessa já veio, ele não vai vir, mas nós temos que ir atrás dele, porque ele vai te garantir uma vida de abundância que ele prometeu, uma vida de conhecimento, de vida com o Senhor, e uma vida de salvação. Sem o Espírito Santo é difícil você obedecer às coisas do homem, mesmo que a gente pregue uma coisa, né? Vai para cá, aí você está indo para lá, pastor, o que aconteceu? Vem pedir conselho, a gente dá conselho, aí faz o que quer, depois reclama. Por que está acontecendo? Sai da palavra, irmão. Tem coisas que não dá nem para responder. Está fora da palavra, não precisa nem pedir conselho. Só vai vencer quem está na palavra. Só vai vencer quem é guiado pelo Espírito Santo, amado. E a salvação, ela só vem por obediência. Não vem por trabalho que você faz. Você pode ter habilidade em tudo na sua vida. Mas se você não tem um coração obediente, amado. Você viu Saul, a diferença de Davi e Saul? Um queria o quê?
o reinado, o outro queria o reino. Né? Um queria a coroa, o outro aprendeu a entregar a coroa e a servir ao Senhor. Jesus também se esvaziou em forma de homem, Filipenses fala, e se entregou. Ele não foi ninguém que pegou, ele se entregou à obra do Pai, para que todo nome, toda boca confesse, todo joelho se dobre e diga que Jesus é o Filho de Deus. Aí Deus deu logo um grande presente para ele. Falou, ninguém agora vai a mim se não for pelo Filho. Todo nome, todo joelho se dobrará e toda boca confessará. Ninguém pode agora ter um caminho. O caminho é Jesus, a obediência a Jesus. Não dá para você passar por cima, trazer outro caminho. Só Jesus traz salvação. E quando você fala de Jesus, fala isso. Esses dias me mandaram um cartaz para mim dizendo, 15 anos salvando vidas. Eu falei, pastora, está repreendido. 15 anos de comunidade de Jesus salvando vidas. Porque quem salva é Jesus. Jamais nós temos esse poder. Deus me livre de ter isso no meu coração, que eu estou salvando. Eu posso ter uma ferramenta para te levar ao caminho da salvação. Mas eu não salvo ninguém. Eu sou um comedor de feijão que nem você. Eu só sou uma seta, uma direção, um sinal para você. Verde ou vermelho, né? Um sinal, ele te leva. Onde tem um hospital aqui? Aí você vai ir na seta, ó, hospital. Aí você chega lá. Nós somos assim também. Quer chegar ao céu? O caminho está aqui, é a palavra. Mas direcionado pelo Espírito Santo. Senão nunca mais, você não consegue conhecer a Deus se não for pelo Espírito Santo. Você nunca vai ter experiência com Deus se você não ter o Espírito Santo. Você vai ficar aqui, nós falando de tanta coisa. E tanta coisa, você vai ficar aí, ó. Panguando porque você não se esvazia do outro, do seu eu, do seu mundinho. Paulo, ele teve que ser Saulo, ou Saulo teve que ser Paulo para entender o que é Jesus. E o Tonô, teve que ser Roberto, pastor Roberto, para entender o que é Jesus. Talvez você também precisa mudar teu nome, para que você saiba qual é a obra do ministério do Espírito Santo. Falar que tem o Espírito Santo não é só falar, é ter vida nele. É quando precisa testemunhar ele, quando precisa falar e testificar ele na tua vida. Ter vida em Espírito Santo, porque a carne nada se aproveita, mas a vida tem vida. Vida é uma questão de defender as coisas de Deus, é de se esvaziar, é de entrar no lugar do Espírito Santo. Amado, em nome de Jesus, eu não sei se você está entendendo, Jonas, ele era um profeta que ele tinha um chamado de profeta, mas ele resistiu. Deixa eu continuar lendo. Jonas se levantou para fugir diante da tua face do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. E pagou, pois, sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, e de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Mandou o quê? Um vento. E ele fez o mar uma grande tempestade, e o navio estava para que quebrasse. Estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. E lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviar o seu peso. E Jonas, porém, desceu a lugares do porão, e se deitou e dormia profundo sono. Dormia o quê? Acorda tu que dormes. O mestre do navio chegou-se e disse-lhe: que tens dormente? Levanta-te, invoca teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos a sorte, para que saibamos para que causa nos sobreveio esse mal. Lançavam a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio esse mal? Que ocupação é tua? E de onde vens? Qual é a tua terra e de que povo é tu? E ele disse: eu sou hebreus, temo ao Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor. Eles disseram: por que fizeste tu isso? Pois
Sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disse-lhe: que te faremos nós para que o mar acalme? Porque o mar está elevava e engrossava cada vez mais. Ele disse: levantai-me e lançai ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei, por minha causa, sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, o homem remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, enquanto o mar se embravecendo cada vez mais contra eles. Então, clama ao Senhor e disseram: ai, Senhor, nós te rogamos, e não perecemos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como aprouve. Levantaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, todos os homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, o que tragasse Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites na estranha do peixe. Amém? Caramba, que confusão, né, que ele arrumou. E assim somos nós. Talvez nós não estamos como Jonas. Talvez aqui Jonas, ele tinha um chamado como eu e você, mas desobedeceu a ordem de Deus. Só porque Deus mandou ele ir lá para Nínive, né? Nínive era uma cidade muito maldosa, amém? Como eu e você um dia, pecadores. Mas então Jonas não entendia que não era para fazer a vontade de Deus. Porque Jonas, ele tinha uma televisão que passava notícias ruins na televisão. O cara estrupou, o cara roubou, ali a prostituta, as drogas. Olha, tem uma visão do ser humano como, como se fosse nosso. Assim é Jonas. Jonas tentou, ele sabia que esse povo era da Síria, era um povo ruim. Amém? Que fazia muito maldade. Esse povo de Nínive, ele é um povo ruim, mas nós não estamos. Deus, ele transforma qualquer vida, amém, amados? Deus liberta, ele cura, ele sara. Então não é mais para fazer a nossa vontade, sim a vontade do Senhor. Então quando o Senhor mandou ele fazer, vai para Nínive porque precisa falar de mim lá, que eu vou cuidar e vou revelar minha palavra e vou trazer eles tudo para a salvação. Mas o que Jonas fez? Fez o contrário, se escondeu de Deus. E olha o que Deus trouxe: uma grande tempestade, um grande vento e uma tempestade sobre aquele navio. E ele estava o quê? Dormindo. Amado, será que nós muitas vezes não estamos dormindo espiritualmente? Dizendo: eu quero que repreender isso de você. Todo Jonas que está na sua vida. Amado, um dia eu preguei sobre isso. Às vezes tem Jonas na nossa vida que faz nós ficar dormindo espiritualmente. Lança seus Jonas ao mar, amado. Deixa que o peixe pegue ele. Amém? Nós não vemos aqui para julgar ninguém. Então Jonas tinha dificuldade. E a palavra de Deus fala que Jonas era um profeta de Deus. Então, muitas vezes, a gente precisa entender o que levou essa tempestade. Né? Ele achar que ele não deveria ir a um lugar, não é para fazer. Talvez o Espírito Santo é aquele que nos guia hoje. Talvez o próprio Deus está ali falando com Jonas, e hoje nós temos o Espírito Santo para nos guiar. A palavra fala em Atos 16, quando você lê ali, que Pedro, Felipe, quando você vê Atos 8, Felipe, Paulo, eles tinham uma direção, mas o Espírito Santo direcionava eles. Eu quero ir para Jerusalém, mas o Senhor falou: não, eu quero que você vá para Gaza. Felipe, vai para Gaza, que tem um lugar ali, que tem uma pessoa, um etíope que precisa da palavra. Sobe na carruagem dele. Amado, muitas vezes vamos estar fazendo coisa para nós e não para Deus. Precisa ter o ouvido e obediência àquilo que Deus quer falar. Você vê Paulo, você vê Felipe fazendo maravilha. Talvez você está fazendo tanta coisa da igreja, tão bonito. É tanta obra legal. É legal a gente estar no meio. Mas não perca os ouvidos que é guiado pelo Espírito Santo. Talvez você é mais fácil você estar numa casa de uma pessoa orando por ela. Amém? Por um enfermo, para ser curado, para uma pessoa receber a salvação. Quando Felipe estava fazendo maravilhas no nome de Jesus. Salvando, o coxo estava andando, libertando pessoas. Estava ali no show gospel, né? Como tem muitos aí que faz, né? Estava ali, né? Mas o homem, ele tem isso, Tonho, não tem? Então, mas ele ouviu o Espírito Santo, falou: vai para Gaza. Chegando em Gaza, não tinha um lugar vazio, não tinha ninguém, só tinha um etíope.
Porque uma vida para o Senhor vale muito mais que o mundo inteiro, amados. O que eu quero saber para você, para que você ouça a voz do Senhor, você precisa ter de obediência. Para que você possa ser instruído pelo Espírito Santo. Muitas vezes, aqui nem eu peguei, esses dias eu estava de carro, eu peguei, veio de eu ir por baixo, eu fui por cima. O cara falou, mas está indo por cima, era melhor. Minha casa é mais aqui por baixo. Eu falei, irmão, deixa o Espírito guiar. Amém? Talvez ele está me tirando ali de um carro, você não está nem entendendo. Nem eu entendi porque eu subi. Então deixa Deus guiar. Amém? Às vezes é assim que Deus faz. Então às vezes Deus vai deixar um ônibus passar na frente e você vai ficar correndo atrás do ônibus e você fala, pá, por que passou? Então, às vezes Deus está te dando um livramento e você não sabe. Amém? Andar e guiado pelo Espírito Santo é isso. É ouvir a voz dele. Paulo queria ir para um lugar, mas Deus tinha um lugar para ele ir lá, que ele ia ser preso, ia ser maltratado. E Deus falou, vai lá que lá vai ter prisão. Lá você vai ser açoitado. Você está preparado para isso? Porque você foi levado para isso. Você não foi chamado para isso? Para morrer para o Senhor? Nascer para Cristo? É isso que Deus quer para nós. Muitas vezes você vai para um lugar pregar para estar tribulação. Talvez você vai entrar numa casa para trazer tribulação para você, mas você ouve o Espírito Santo, amado. Isso é obra de Deus. Isso faz parte da obra de Deus, as tribulações. A aprovação de Deus faz parte da cultura do reino. Não é só coisa boa, não. Às vezes está preparado para que você ouça e fale, ó, vai lá. E quando ele foi, no caminho ele já batizou no Espírito Santo. Depois, indo para frente, já expulsou o demônio daquela mulher que adivinha. Isso o quê? É obediência, amado. Mas ele podia ir para um lugar, ele queria ir para outro lugar. Não, eu quero ir para cá. Deus falou, o Espírito Santo falou, para lá. Você precisa entender. Porque se você não entender, às vezes você vai se desviar porque você não entende. Você vai estar fazendo a sua vontade e não a vontade de Deus. A obediência nos protege. E nos qualifica. A obediência nos leva à salvação, amados. E Paulo, agora eu falei de Filipe, porque ele foi para Gaza, você escuta, vai lá, acho que é Atos 8, 23 lá, você lê lá que você vai ver. E ele pregando para aquele cara que aquela alma precisa ser. Ele estava lá no meio da adoração. A Bíblia fala que esse eunuco ele estava numa adoração. Mas não tinha ninguém para ensinar ele quem é Jesus. Não tinha ninguém chegar para ele e falar, ó, você precisa aceitar Jesus e você precisa ser batizado. Porque aquele que crê, é batizado, ele é salvo. Então, precisava entender e discipular esse. Então, Deus foi e falou, Filipe, tem que ser... Você não vai ganhar ninguém, sabe? Porque você é um cara ignorante, prepotente, orgulhoso. Como você diz que é filho de Deus? Não estou te julgando, estou querendo que você se esvazie. Tire isso do seu coração, limpa isso. Manda isso para o marco do esquecimento. Como é que pode ser um filho de Deus, uma pessoa prepotente que tudo sabe, nunca submete, nunca submete uma autoridade? Cara, tudo está no lugar errado. Quem tem o Espírito Santo, ele submete qualquer coisa, mano. Ele não está preocupado com as coisas deste mundo, ele está preocupado com as coisas vindouras. Aquele que, uma palavra dele possa te levar a um lugar de salvação. Está entendendo, igreja? E muitas vezes nós vemos muito crente soberbo, muito orgulhoso, porque
ele não submete ao patrão, não submete à autoridade, ele não submete a obediência a Deus, ele fala que está cheio do Espírito Santo. Como? Como isso? Me fala. Se você não submete ao seu líder, ao seu pastor, como você vai se submeter a Deus? Jonas, ele fugiu. Amém? E o que acontece? Veio uma grande tempestade. Amado, nós precisamos desse tempo de discernir o que é Jonas na nossa vida. Tem gente que vai trazer tempestade do nosso lado. Talvez a gente vai perder tanta coisa se nós não discernirmos. Jonas fez o barco jogar tantas coisas boas. Fala que ele jogava as malas, né, para tentar aliviar o barco. Tem gente que nós vamos ter que lançar ela, deixar ela fora do barco, para que ela possa ter revelação do Senhor. E Jonas precisou ser lançado do barco para que a tempestade fizesse calma. Amado, tem barco só com Jesus. Ele é o Jesus que até o vento obedece. Mas tem barco que nós entra, tem pessoas que nós começamos a andar, que trazem tempestade, que não são guiadas pelo Espírito Santo. Discina pessoas. Pessoas não podem oscilar, amado. Ou a palavra de Deus, ela não pode ter curva. Ou você é de Deus. Como você fala, você tem um coração de Deus, e você tem um coração do diabo. O seu coração é totalmente do Senhor, é para fazer bondade, amor. Amém? Ter alegria, domínio próprio. Isso são os efeitos do que o Senhor tem para mim e para você. Jonas não entendeu. Mas, porém, ele precisou entrar na barriga do peixe para poder orar e buscar a Deus. Talvez muitos de nós precisam entrar na barriga do peixe. Muitos de nós precisamos entrar nessa barriga do peixe para entender o que Deus quer para nós. Você está comigo, igreja? Porque a Bíblia fala que ele fez uma oração, né, na barriga do peixe, que mesmo assim, amado, ele orou. E mesmo assim, ele não aceitou aquilo que Deus tinha feito. Mas mesmo assim, Deus insistiu na vida do profeta. Porque Deus não desiste de mim nem de você. Deus quer que você faça obra em nome dEle. Amém, amados? E Deus quer que você se revele guiado pelo Espírito Santo. Cuidado com as pessoas do mundo, que talvez você lá no seu trabalho, você acaba sendo influenciado, você é influenciador, você acaba sendo influenciado pelas coisas. Amado, trata a coisa com espiritual. Sabe aquelas coisas que Deus tem te dado? É espiritual. A sua casa é espiritual, a sua vida é espiritual, o seu trabalho é espiritual. Não traga isso pense nas coisas espirituais. Pastor, tudo para você é espiritual. Não. Eu estou falando assim que você é um homem e uma mulher espiritual. Então você tem que nascer, você tem que saber que você é filho, você é guiado pelos filhos. Todos que são nascidos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Então não adianta você falar que é Espírito Santo, mas você é guiado por qualquer roda de conversa. Senta na mesa dos encarnecedores. Não, Deus fala para você não sentar na mesa de Deus, mas medita dia e noite na palavra dEle. Aí você é um cara obediente à palavra de Deus. Pastor, o que você quer dizer com isso? Amado, nós temos tanta informação aqui na igreja, tanta coisa sendo feita, a festa foi uma bênção, tudo planejado por Deus. Quem somos nós? Quem é esse povo que poderia fazer tal coisa? Mas tudo foi cuidado por Deus, tudo Deus trouxe louvor, trouxe pessoal de fora para cá para festejar a nossa festa. Mas isso é tudo para glorificar o nome do Senhor. Isso é para dizer que é um só corpo. Não existe igreja, é uma igreja que está atuando em Mauá, mas é a nossa igreja. É a mesma igreja, é o mesmo propósito, é a mesma causa, é Cristo Jesus. Mas nós temos que entrar nesse lugar de aperfeiçoamento do nosso coração. Eu creio que eu também preciso ser aperfeiçoado, mas você também tem que ser aperfeiçoado. Não resista. Saia de dentro do peixe, em nome de Jesus. Não é só orar, não, é viver. A Bíblia fala que tem o rei de Nínive pôs todo mundo para jejuar. Você vê como que a palavra tem poder? Porque Deus já tinha dado uma palavra para Jonas. Deus já te deu uma palavra, mas você muda decreto. Você muda pessoas que eram ladrão para ser um pregador da palavra. Você muda decreto de uma pessoa que era prostituta, hoje pode estar no altar pregando uma palavra da verdade.
Um cara que estava na rua, um cheirador, um drogado, um traficante, para pregar a palavra. Deus faz as coisas loucas para confundir as sábias. Mas é pelo Espírito Santo. E você já recebeu. E falta muito mais, aperfeiçoamento. Não parou ainda. Deus quer muito mais. Deus quer que você obedeça muito mais. Talvez você está obedecendo muitas, você está se influenciando com esse mundo, com esse sistema, e muito pouco para Deus. E Deus quer falar para você, entra no meu quarto secreto que eu quero falar com você. Talvez não seja um tete-a-tete com Deus, uma ideia. Deus quer mudar, amados. Nós não podemos mais ficar de blá-blá-blá, de palavras, mas ter uma vida com o Senhor, uma vida transformada. Tudo que nós colocarmos à mão, sim, vai ser bênção. Amado, Deus está falando com nós nessa igreja todos os dias. Mas se nós não nos posicionarmos, de mudar o nosso jeito, nosso comportamento, nosso caráter, sabe, nosso achômetro, nós não vamos chegar onde Deus quer. Porque o único lugar que eu quero chegar é a salvação em Cristo. Mano. É que nem lá em Lucas fala que os discípulos foram 72 mandados a fazer a obra. Quando chegaram com o seu... Com aquilo que eles manifestaram nesse tempo que eles foram pregar a palavra 72... Fala que eles trouxeram um relatório para Jesus. Ó Jesus, até os demônios se sujeitavam a nós. Que legal, poder, o nome de Jesus tem poder, amém? O nome de Jesus tem poder. Tudo dava certo, mas Jesus falou, poxa, eu dei autoridade para vocês, para pisar escorpião, dei toda a autoridade sobre vocês. Mas eu quero dizer para vocês, eu vi Satanás cair do céu. Mas eu quero que vocês saibam de uma coisa. Eu prefiro que vocês obedeçam e façam a vontade de Deus para que o seu nome não saia no livro da vida. Amado, é tremendo quando Jesus fala isso. Jesus está alertando o quê? Eu e você, amado. Não é muito mais o que nós fazemos, mas aquilo que nós estamos gerando dentro de nós. Aquilo que nós estamos sendo como ser humano, como um filho de Deus que é guiado pelo Espírito Santo. Porque Jesus ali explicou para todos eles, fizeram maravilha no meu nome, fizeram maravilha, tudo, mas cuidado, nós vamos estar aqui desatentos, vai estar dormindo, a tempestade está aí, o vento está aí, quem é onde ele estava? Dormindo, está dormindo, acorda tu que dormes em nome de Jesus. Talvez você está tendo um sono espiritual aí, está aí pensando que a obra em você não é em você, é em Jesus, e você é uma ferramenta para Ele nesses dias, nessa praia grande, no seu trabalho, nas famílias que você toca, nas pessoas que vão tocar nessa cidade. Nós precisamos tocar a cidade, amado. Nós precisamos tocar as pessoas e elas serem regeneradas, transformadas, libertas e curadas. Mas como? Sendo igual a eles? Jamais. Mas cheio do Espírito Santo, guiados, felizes, alegres. Não brigando, sendo como eles, não, mas sendo diferente. Irmão, acalma aí. Está tudo na direção de Deus. Lembra do barco de Paulo? Paulo revelado lá. O barco vai destruir, mas ninguém vai morrer. Mas Paulo já tinha revelado para o marinheiro, não é bom que nós não vamos para a Itália, porque o barco vai... Desobediência, mano, gera confusão em todas as áreas da nossa vida. O anjo falou para ele que ninguém morreria, e ninguém morreu. Amado, ser guiado pelo Espírito é isso, é obediência. Não adianta o cara falar para mim que é obediente como? Se tudo está em você, como está Jesus em você? Se tudo está por você, Jesus não tem parte nenhuma na tua vida. A sua correlação com Jesus é só na igreja. Fora da igreja é só você e a sua vida que você tem. Por isso que você, quando pega alguma coisa, você fica falando, caramba, que eu posso. Porque a presença de Deus, ela só vai ser manifestada naqueles que obedecem a palavra de Deus. Irmãos. E Deus está para todos nós. E quando nós precisamos muitos de nós precisamos ter um encontro verdadeiro com Deus, pô. Pelo amor de Deus, não deixe de buscar isso. Eu só não quero você só aqui, não. Eu quero que você busque a presença. Porque muitos se afastaram da presença de Deus. Sem ela nós não podemos fazer nada. Você é ligado na videira, amado. João 15 fala, sem mim nada podeis fazer. Ele não está falando, não é uma palavra para você. Não, é verdade. Sem Ele nada podemos fazer.
É Jesus que te direciona. Vai ali, ó, só tem drogado. Aí você fica ouvindo e fala, eu não. Fala chega lá no lugar que só tem cara doido. E você fica lá resistindo. Está que nem Jonas, escondendo da presença de Deus. E Deus te colocou naquele lugar para falar do nome dele e você não está entendendo o que Deus quer. Porque Deus tem que o Espírito Santo tem que te guiar, não pode. Em todo lugar você tem que falar do nome dele, amados. Talvez você está num lugar que talvez você nem goste de estar. É o que eu te falei. Ser obediente àquilo que nós queremos é muito fácil. Eu quero ser obediente naquilo que Deus quer que nós façamos. Um dia o cara falou para mim assim, não, pastor, é o seguinte, você só coloca BO na minha mão. Não, mano. Falou que você é BO. Eu fui dar um negócio para o cara discipular, ele falou que o ser humano é BO. Eu falei, BO é você, que eu cuidei de você o tempo todo, você também era um BO do caramba. Você está entendendo como que o ser humano é? Você está entendendo, igreja, como que as pessoas crescem? Só porque ele saiu de um lugar, ele era um drogado, hoje não é. Ele era um viciado, hoje ele não rouba mais. Agora ele se acha que ele é melhor que todo mundo. Só me dá BO. Eu falei, está te repreendido, em nome de Deus, ninguém é BO, não. Então eu vejo que a mente da pessoa, se ela não mudar, é cauterizada, como diz em Timóteo. Timóteo fala que a mente é cauterizada, amados. A mente cauterizada. Timóteo 4,2, fala aí, 1 Timóteo 4,2 para mim, Henrique. O diabo está cauterizando nossa mente, mas se nós não deixarmos, nós não vamos ter sentimento nenhum pelas pessoas. Nós vamos ficar aqui dentro da igreja, pessoas gritando lá no teu trampo, na rua onde você passa. Todo lugar que você vai no boqueirão tem uma pessoa precisando. Aquela pessoa, não aquela senhora ali que fica todo dia ali pedindo um negócio, mesmo assim, manda um beijinho para ela. Fala, mas dá para mim moeda, ela não dá não, ela bate no vidro. Mas ela é uma filha de Deus, né? Ela precisa de salvação, aquela velhinha, né? Mas eu estou dando um exemplo para ela, mas quantos não batem no teu vidro para você falar de Deus? Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Eu tenho uma palavra, vai para a casa do Senhor, que o Senhor te renova, te transforma. Obediência, porque eu falando de obediência? Porque Deus falou para nós fazer o ide pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê, será batizado e salvo. Aquele que nos crê será condenado. Amado, existe uma palavra de obediência para nós pregar o evangelho e nós ficamos aí brincando, achando que estamos fazendo muita coisa. Pregando para salvo. Pregando para a própria igreja. Nós temos que ir, amado. Deus está nos exigindo que nós precisamos abrir nossa boca nesses dias. Nós precisamos buscar no quarto secreto o Espírito Santo, que vai colocar a palavra na tua boca, que vai deixar você falar de Jesus. Pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado sua própria. Amém. Tem tudo isso na palavra. Homens que eram assim. Homens que, pela hipocrisia de homens, falam mentiras e têm a hipocrisia, amado. A mentira. Porque quando chega para falar, não fala. Amado, eu não estou aqui para ser melhor do que ninguém, pelo amor de Deus, eu estou aqui com a boca de Jesus, eu estou falando para você, avance, irmão, fala de Jesus para o jovem, você que é jovem, sabe lá na faculdade, você está lá, está gente precisando de você lá para falar de Jesus, pega seu violão e fica no cantinho lá trocando louvor, que você vai ver o que você vai fazer, para de se distrair. Você viu que o diabo ele distrai? Existia uma ordem no Éden, mas o diabo também, ele usou o quê? Eu vou nem falar com Adão, vou falar com a Eva. Viu, Eva? Né? Por que não foi falar com Adão? Eu já entrei nessas aí, sabia? Hoje eu entrei nessa aí, eu fiquei, mano, esse cara é folgado, né, meu? Pegou a mulher. A mulher tem o sentimento, coração amado. Mulher é fácil de você enganar, sabia? O homem é ligeiro pra caramba. Sério, não estou desmerecendo. A mulher é benção pra caramba. Estou falando em pensamento, emoção. Eu estava falando com a minha sogra. A mulher mais emocional, assim, em sentido de a mais amorosa. E ele sabia, ele conhece o entendimento do homem. Eu vou procurar Eva. E vou lançar. Ela viu que era bom aos olhos dela. E ela viu que era bom no entendimento dela. Mudou o propósito de Deus. Aceitou a porcaria, o pecado. E ali, pela misericórdia de Deus, se não fosse Ele, nós estávamos todos condenados.
Mas o Senhor, pela misericórdia dele, deu o seu filho, entregou o seu único filho, unigênito. Mas hoje Jesus fala em Romanos 8, 28, que nós somos primogênitos. Somos irmão de Jesus. Olha, sabe o que é ser irmão de Jesus? Você sabe o que é ser irmão de Jesus, amado? Ser discípulo de Jesus. Eu queria que você, em nome de Jesus, que hoje, diante dessa palavra de obediência, Abraão obedeceu Noé, amados. Noé era tipo como louco, como eu sempre digo. Eu queria repetir porque num tempo de chuva, que não chovia 3 anos, Deus deu uma ordem para ele. Talvez Deus tenha dado ordem para você num tempo desse, de crise. Um tempo que está aí, ó, é o mesmo tempo. E ninguém quis obedecer, mas não importa, amado. O importa é que você está fazendo a vontade de Deus. A Bíblia fala que Noé começou a ministrar, falou, ó, vai vir um dilúvio. Você é louco, você é doido. Você não vai... Amado, será que nós não estamos assim, mano? A gente não está obedecendo. Como sempre fala, ele poderia vender madeira, mas hoje ele quis fazer a vontade de Deus, obedecer aquilo que Deus quis. Fazer uma arca num tempo que não chovia. E a Bíblia fala que ele ficou 100 anos sendo preparado por Deus. Amado, você está sendo preparado, conduzido, construído. Não se acha melhor, não. Deixa Deus tratar. Todo nós aqui precisa de tratamento para chegar à perfeição de Cristo. Não porque eu estou aqui no altar que eu não preciso ser aperfeiçoado. Todo dia eu entro nesse lugar. Deus, me aperfeiçoa. Faz eu andar a 2ª milha. Deixa eu dar face. Deixa eu tirar a minha túnica e dar para alguém, para aquecer alguém. Deixa eu dar água para o meu inimigo. Deixa eu orar por aquele que me persegue. Essa é a perfeição que nós temos. Não é quando nós pregamos uma maravilha, falamos bem, não. É quando nós se esvaziamos de nós. Você viu o pastor falando que é mais fácil 3 moradores de rua permanecer na igreja, porque lá ele aceita que aceitar em outra igreja. Isso é sabedoria de Deus. Isso é só quem está dentro do propósito do reino de Deus para fazer uma coisa dessa. Não que ele queria que as pessoas fossem embora, mas ele disse, pô, você pode ir embora, qualquer lugar que você entrar bonitinho, você vai entrar. Agora, esses aqui, que eu sou morador de rua, não é todo lugar que aceitam eles chegarem. Então, às vezes a gente vê essas palavras, parece que... Mas isso acontece real na igreja dele. Eu sou lá, eu sou de lá, eu sei que eu estou falando e eu vejo isso lá. Eu vi um homem que chegou lá com problemas seus órgãos genitais, todo inflamado, todo cagado, todo, cara, ninguém quer um cara daquele. Olhando para o óleo físico. Eles pegaram esse rapaz. Curaram. Colocaram remédio. Tira a calça. Foram lá e limpavam o cara. Todo dia. Esse cara ficou curado para a glória de Deus. Isso é verdade. Está preparado para isso? Isso é missão dos discípulos. Por que você está falando isso, pastor? Isso é muito amor, amado, envolvido. Porque ser enfermeiro de Deus, tinha uma amiga minha que queria ser enfermeiro. Na hora do primeiro vômito que ela viu, e o primeiro paciente que ela tinha que limpar lá os órgãos da pessoa, ela, não quero ser enfermeiro não. Limpar vômito. Mas tem gente preparada para isso. Aqueles que se esvaziaram, deixaram o seu eu para lá, tá a fim de ver, manifestar Jesus nas boas causas. Não é só vir para a igreja, mas sim ministrar no coração deles. Por que você está falando isso, pessoal? Que tem pessoas trabalhando assim, amados. Aquele pastor é meu amigo, e eu sei que tem muito mais testemunho para dar. Se eu fosse dar aqui, eu ia perder o tempo todo. O que eu quero fazer? Isso é obediência, amado. Eu quero que você entre nesse lugar em nome de Jesus. E isso nos faz eles heróis. Faz eles ser diminuído. Cada dia que eu vou lá, eles diminuem mais. A obra se manifesta quando nós diminuímos, igreja. Viu, comunidade? Não é quando você avança em crescer. Não, eu estou agora... Não, é quando você entra nesse lugar de...
deixar o Espírito te transbordar, você começar a tratar teu coração, ver tua casa no prumo, ver sua vida sendo transformada, lembrar, trazer a memória daquilo que traz esperança. Quantas vezes você falou que queria ser missionário? Se você não consegue ser missionário nem no lugar onde você estuda. Ser missionário na África é fácil, só tem gente maluca, pobre. Você vê num lugar onde está todo mundo doente espiritualmente, porque muitas vezes você vai num lugar, está todo mundo aparente, só de aparência. Você vai no trabalho, está todo mundo aparentemente bem, mas não tem Cristo, amado. Estão doentes. E a gente olha assim, acha que o cara está bem, porque o cara tem um carro, mas o cara não tem Jesus. Quem não tem Jesus, amado, desculpa falar, não tem salvação. E a gente às vezes fica aí cauterizadamente, que a gente não entende que ele precisa de Cristo. Ela precisa de Cristo, aquele jovem precisa de Cristo. Tem gente vazia dentro da igreja, mano. Você fala do Espírito Santo, o cara fica pensando, eu creio, não sei lá. Você fala, cara. E é de berço. Aí você fala, cara, o que está acontecendo, mano? Cauterização da mente. Não tem sentimento pelo Espírito Santo. Eu quero orar por você, amado, que esse Espírito Santo de Deus te traga de volta. Te dá de volta você trazer a essência do amor de Deus, os frutos do Espírito Santo. Trazer temor em você, porque temor é princípio de sabedoria, porque você vai obedecer às coisas de Deus. Não somente aqui na igreja, mas onde você está, você vai olhar as pessoas com os olhos de Deus. A Bíblia fala que Jesus andava em aldeia em aldeia, olhando os aflitos. A mão dele era curando, os pés dele andando, procurando os aflitos e oprimidos do diabo. E nós, às vezes, estamos aí voando, panguando. Talvez tenha um cara lá do seu trabalho que está precisando de você. Você está tão fora do prumo, fora do alinhamento, que você não consegue ouvir a voz de Jesus, como Felipe e Paulo. Fala de amor, fala de Jesus para esse. Amado, não importa. Não se cale. Não se envergonhe de evangelho. O evangelho é poder de Deus. O evangelho transforma a família, irmão. Transforma a tua, que talvez você não está tendo nem que a tua seja salva. Talvez você junta com ele, você não é novidade nem de vida na família. Você não faz a diferença, porque você não dá para saber se você, aquele que crê ou não crê. Você tem que ser a diferença. Você tem que ser a luz nas trevas. Se Deus te colocou lá, é para você ter um propósito. Tudo tem um propósito. Se eu estou num lugar, tem um propósito, e esse propósito é Cristo. Ele tem que se revelar naquele lugar. Então não fique dentro da baleia, ou não fique dormindo dentro do porão. Um profeta foi dormir no porão quando estava a tempestade. Vê se pode uma coisa dessa, se escondendo de Deus. Manda esse Jonas para o mar, amado. Se tem alguém te atrapalhando como Jonas, manda ele. É espiritualmente, não é fisicamente não. Não vai ficar falando, não. Pede no quarto que você quer, fala, Senhor, eu não quero ser como eles. Eu quero pregar a tua palavra, eu quero ser diferente, eu quero fazer a diferença. Eu quero manifestar o teu poder. Eu quero te obedecer a tua palavra, ouvir. Quantas vezes tem pessoas se ajuntando a cara por causa do carro do cara, por causa da igreja do cara, Cara, não é ele não. É Jesus Cristo que salva. Às vezes você está dentro de um propósito com um cara, que o cara está debaixo o cara precisa de salvação, e você foi lá e você se juntou com ele, em vez de você ministrar na vida dele, fala, você está errado, irmão. Você está errado. Se você continuar assim, isso não está dentro da palavra. Mas você ajunta ele porque ele te dá condições, ele te dá aplausos. Ei, lebassore, canta lá, machê. Amado, não viva por sentimentos humanos, viva por Cristo. Pede discernimento na tua mente, pede uma mente de Cristo que decide todos os tempos. A hipocrisia, as mentiras. Porque você fala assim, pastor, quer ver uma pessoa, sobe o nível dela, ela se sente importante. Porque o ser humano, ele quer ser importante. Aí o diabo fala, vou te ajuntar mais um. 1 mais 1 é 2. 2 mais 2 é 4, e assim vai multiplicando a iniquidade e o afastamento da verdadeira palavra. Aí começa a falar da palavra achando que
mas está debaixo de um jugo desigual, um jugo que não vem da parte de Deus. Cuidado, irmão. Cuidado, irmão. Onde você anda, onde você tem colocado a tua casa, a tua família. Porque nós estamos aqui para ministrar a verdade e a palavra. Pastor, o que você está falando? Não sei por que eu falei isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo fala. Muitas vezes a gente ajunta com pessoas que estão fora do propósito de Deus e a gente está lá comendo na mesa. Amado, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, eles tinham propósito, porque senão eles não tinham comido. Não comeu, não. Daniel não comeu na mesa de Nabucodonosor. Não comeu, amado, por causa da obediência. Ele foi criado dentro do Evangelho. Nabucodonosor bagunçou, acabou com a igreja, acabou com a família dele. Que sentimento Daniel tinha com Nabucodonosor? Nenhum. Ele só não se prostrava diante dele. E até os 85 anos foi procurado porque obedecia a Deus. Tem um aí que pode estar lá, ó, esperando a promessa de Deus. Os meninos, 3 meninos que entraram na fornalha, amado, com confiança, se ele não fizer, eu creio no Deus da minha salvação. Se ele não fizer, eu creio no Deus da minha salvação. Não é porque ele está fazendo que você tem que crer. Se ele não fizer também, eu estou crendo. Porque entrar na fornalha 7 vezes mais homens que estavam direcionados. Não só foi Sadraque, Mesaque e Abednego, muitos, eu tenho certeza que muitos estavam ali que não se dobraram àquela estátua. Entraram, não se dobraram a decretos de reis, a hipócritas que falam mentiras. E talvez nós estamos andando com pessoas que estão debaixo de outros deuses, decretos fora da palavra, mas só porque bajula, só porque nos elogia, e nós estamos lá, se aliança com o diabo. Não tem essa, é Babilônia, irmão. Nós temos que aliançar com o céu, com a cultura do céu, com pessoas que estão na direção da palavra. Porque amanhã, depois a tempestade vem, você não sabe por que veio. Daqui a pouco você tem que entrar na boca do peixe hoje, porque aí você pede perdão e volta a marchar para o Senhor. Não vai precisar, porque se você quiser, é só você obedecer e se arrepender, que você não vai precisar entrar na boca do peixe hoje. Porque aquele que confessa seus pecados é justificado por Senhor. O que você está falando isso, pastor? Porque, amado, não adianta. Salvação é por obediência à palavra de Deus. É por aquilo que nós temos de Deus. Não adianta nós queremos cair debaixo de bajulação, de coisas que não nos convém. Amém? Fica de pé, eu quero ministrar no seu coração. Quero que você, diante dessa palavra, você possa refletir e obedecer aquilo que Deus quer. Amado, não adianta a gente ficar aí achando que nós somos crentes porque nós temos títulos, porque nós vamos para a igreja. Não, é porque nós se esvaziamos, renunciamos, para que cresça o Cristo em nós, para que nós possamos ser semelhante a Ele, para que a obra seja manifesta em nós. Nós não precisamos provar nada. Você não precisa provar nada na sua casa, que você é o sacerdote da sua casa. Você só precisa manifestar o poder de Deus sobre a tua vida, para que a pessoa se reconheça que você é aquele que manifesta, que tem obediência às coisas de Deus. No seu trabalho, você não precisa mostrar nada para ninguém, é só você ser aquilo que Deus colocou no teu coração. Ser um servo, ser um homem e uma mulher de Deus. Nós não precisamos, amado. O homem não te justifica, quem te justifica é Deus. Ele te justifica. É Ele que te conhece o teu coração, Ele que sonda o seu coração todos os dias. E eu quero te encorajar hoje. Entrega seu coração ao Senhor, amados. Deixa Deus fazer a obra. Deixa o Espírito falar contigo. Deus está me falando assim, que Ele está trazendo à memória aquilo que te traz esperança nessa noite. Amado, pastor, por que você fala isso? Porque não adianta nós nadar e morrer na praia. Fazendo a nossa vontade, não se submete a nada. Só vamos se submeter quando as coisas são boas para nós. Não, isso não é o evangelho do Senhor. A Bíblia fala que o Senhor falou, ó, tudo que ligares aqui na terra será ligado nos céus. Porque ele creu que ele era filho de Deus.
Mas no mesmo versículo embaixo, você vê que quando ele negou a ressurreição, falou, não, Senhor, você não vai. Ele falou, afasta de mim, Satanás, porque tu cogita com as coisas do mundo. Amado, muitas vezes as minhas palavras são muito fortes, assim, às vezes as pessoas acham, mas Jesus ele tinha uma palavra muito forte para te discipular, para te alinhar no Senhor. Afasta de mim, Satanás, porque cogita das coisas do homem. Quando você tira alguém do propósito, quando você sai do propósito, mas quando você começa a fazer coisas que não estão na direção de Deus, você, desculpa, mas Deus, Ele não se agrada. Não adianta nós queremos aí, não é mais o nosso exterior, é mais o interior que flui águas vivas. Nós queremos descortinar o céu sobre nossas vidas para que nós vivemos esse evangelho de salvação, amado. Eu quero declarar sobre a sua vida, a salvação na sua vida, na sua casa, na sua família. E que todos vejam convictos que há algo diferente na tua casa. Em você, quando você abre a tua boca, quando você se senta num lugar de trevas, você é a luz. Você pode até sentar numa roda de trevas para ser a luz. Eu quero declarar sobre a tua vida. Não permita que a sua mente não seja uma mente de Cristo, que você não possa discernir nesses dias. Mas Deus, Espírito Santo de Deus, eu peço, Senhor, em nome de Jesus, diante de Deus, traga em nós, Senhor. Nós não queremos, Pai, não é muita alma que eu quero que você fale. Eu quero que você seja semelhante a Cristo no seu coração. Você saiba o que você está carregando aí dentro de você. Que você se esvazie para que o Espírito Santo te encha de tanta coisa que Ele quer para você, de tanta coisa que Ele quer revelar a você. Se você não consegue mudar nenhum lugar que você trabalha, você quer mudar a pessoa que está dentro da igreja, muda nós mesmos. Mudando nós somos um ponto de referência. Mudando eu sou uma fonte de água para alguém que está com sede. Muitas vezes nós queremos mudar as pessoas, mas não quer ser mudado. Por que isso? Mostra o seu coração hoje para o Senhor. Obedece Ele. Fala aqui, eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui para isso, para fazer a tua obra. Eu estou aqui para me esvaziar. Estou aqui para que o Senhor me reconheça, que o Senhor dá meu coração e vê se há algum mal em mim, tira de mim, para que eu possa perfeitamente fazer a tua obra, para que eu seja um ponto de referência. Onde eu estiver, alguém vai precisar daquilo que eu carrego. Já viu um cara correr a corrida de atletismo? Ele cansado, quando ele chegar num lugar e não tem água, como que ele fica? Assim são as pessoas sedentas que tem por aí, quando elas vão buscar água e não encontram. Mas eu quero declarar que vocês são um ponto de referência, um lugar onde tem água e pão. Água para beber e pão para comer. O pão vivo que caiu do céu. Aquele que se entregou na cruz, aquele que ressuscitou ao terceiro dia e vive e reina para sempre, Senhor. Toma nas tuas vidas, Senhor, a comunidade, as famílias e todos nós. Que o Senhor continue ministrando no nosso coração o Espírito Santo de Deus. Pai, que nada seja emocional, mas espiritual. Pai, que tudo seja para glorificar o Teu nome. Pai, que nada venha nos tirar do Seu propósito. Que ninguém, nenhum homem, nada. Nós já sabemos quem nós somos. Nós temos identidade no Senhor. Porque quem tem identidade, mesmo em Babilônia, não come na mesa dos encarnecedores. Não bebe vinho que traz contenda, mas é cheio do Espírito Santo. Pai, que em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, que em nome de Jesus, que nesses dias, Pai, levantará jovens, mulheres, homens, de revelações sobre este lugar, sobre essa igreja. Eu declaro, Senhor, que o menor será o maior no reino dos céus. O nascido de mulher, João é o maior, mas aquele que é menor no reino de Deus se torna maior que João Batista. Pai, nos traz essa revelação, Pai. Mata nosso eu nessa noite. Tira nós de lugares que nós entramos, lugar de soberba, de orgulho. Tira a nossa máscara, Senhor, nesses dias. Tira de nós tudo isso que tem
causado dano no teu reino, mas nos faz, Senhor, nos transforma. Começando do altar, começando da nossa vida. Não permita, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, fazer a obra para nós, mas para o Senhor, Pai. Assim eu te peço e assim eu te agradeço. Vamos adorar ao Senhor, igreja. Aleluia. Vamos adorar, vamos. Abre mão de sobra, cantando verdadeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu destino, uma capa pouco de vinho. Ele me deu sol, se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida. Sou totalmente teu. Com você, sou totalmente teu. Fui contemplada em ser com você, ser com você.
Aleluia. você, Aleluia. com você. Não é para baixar meu microfone, tá? Aleluia. Podemos bater palma para Jesus? Glória a Deus. Uma coisa que eu quero deixar bem claro, amados, que nós possamos refletir todos os dias a obra do Senhor nas nossas vidas. Amém, amados? Que essa palavra de obediência ela seja eficaz na tua vida e na minha vida. Amém? Que nós possamos fazer a vontade do Senhor em nome de Jesus. Amém? Chegou a hora de tomar a Santa Ceia. Amém? Comer do pão, beber do sangue de Jesus. Primeira Coríntios 11, 23. Amém? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Senhor, estamos aqui, Pai, em nome de Jesus. Não éramos nem merecedor, mas o Senhor nos fez merecedor da mesa, assentar à sua mesa. Estamos que o seu corpo foi moído pelas nossas transgressões e iniquidades. Estamos aqui porque obedecemos a tua palavra. Estamos aqui até que o Senhor venha. Estamos aqui porque entendemos, Pai, o sacrifício da cruz. Entendemos que a cruz é poder de Deus, que foi o Jesus Cristo crucificado por nós. Senão nós não tínhamos um lugar de salvação. Mas esse lugar está em Ti, Senhor. Esse lugar se formou em Ti. O Senhor fez pecador naquele lugar, maldito na cruz. Porque todos aqueles que iam na cruz eram malditos naquela época. E o Senhor fez maldito, não por meus irmãos aqui, cristãos, evangélicos, mas por todo mundo. Para aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por ser o pão do céu que nos alimenta, por ser o pão que nos leva à salvação. Pai, que o Senhor continue no nosso meio, Espírito Santo. Não ministrando, Jesus, o Senhor é o governo deste lugar. Não há nada, ninguém que possa tomar o teu lugar. Só o Senhor é a medida exata daquilo que nós queremos. Então nós consagramos esse pão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Semelhante também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice, é Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres esse pão, beberes o cálice, anunciará a morte do Senhor, até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice dignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Soberano Deus eterno, Pai, aqui está, Senhor, esse suco de uva que representa o teu sangue. Sangue derramado naquela cruz pelas nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, por sermos participantes do teu corpo e do teu sangue. Como ministra da tua palavra, Senhor, eu consagro esse suco. Eu consagro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes, muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajunteis para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos ajuntei para a condenação. Quantas as demais coisas ordenarei quando for ter convosco. Amém? Glória a Deus. Podemos cear? Amém? Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Que andam pelo Espírito. Amém?
Aleluia. Glória a Deus. Vamos. Espírito. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Vamos lá, igreja. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis, que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. Quem bate palma para Jesus, quem pode? Duvido. Então, resumindo tudo, a pregação, sem obediência, amado, não há salvação. Você pode ser bom em tudo. Se tem uma coisa, como podemos ser alguma coisa sem obediência? Você pode fazer tanta coisa para Deus e falhar na falta de obediência. A desobediência, você pode estar dentro da igreja e desobediente às causas de Deus. Então eu quero que você entre no seu quarto secreto, você tome essa santa ceia, faça como os dois de Emaús. O seu coração está queimando, mas Deus vai abrir os seus olhos nesta noite. Se essa palavra não servir para muitos, eu paro de ser pastor. Primeiro a ser ministrado no meu coração, eu creio que Deus está querendo isso. Que nós possamos sair deste lugar de estar muito vivo. Nós estamos muito vivos, muito cheios de neném, mas nós precisamos entrar no reino. O reino é obediência, amém? Às escrituras, ao chamado de Deus, à obra do Senhor. Senhor, estamos aqui com o seu pão, que foi moído pelas nossas transgressões e iniquidades, mas esse pão e esse corpo também levou sobre si, Pai. Levou sobre si todas as maldições, todas as doenças, toda a enfermidade, tudo aquilo que é maldito em nós foi levado na cruz. E eu quero profetizar ao comer esse corpo, Pai, que tudo que tem de mal em nós, na nossa mente, no nosso corpo, nas nossas veias, em todo o nosso corpo, e tudo, Pai, que não é fora da realidade do teu corpo, realidade da tua cultura do céu. Nós queremos, Pai, que em nome de Jesus, Senhor, tire de nós, Pai.
para que nós possamos ser filhos originais, filhos que estão fundamentados em Cristo, filhos que obedecem a Tua palavra, Pai. Ao comer, Pai, mude tudo que está travado, tudo que está desalinhado, alinha nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém? Levanta seu cálice. Esse é o sangue que nos purifica de toda a justiça. É o sangue que foi derramado na cruz por nós, por todo mundo, para aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse que é o sangue que nos justifica, que nos lava, que vai nos remir de todo pecado. Pai, que essa hora de tomar esse cálice seja como tomaram, lavar nosso corpo, Pai. Tire tudo também, Pai, que não há em nós. Tudo que falta, purifique nosso sangue. Purifique o nosso corpo. Dá saúde física e espiritual para nós. Proclamar o Teu reino. Para que nós possamos ter revelação do Teu Espírito ao tomar isso, Pai. Seja revelado altas coisas sobrenaturais. Para que o Cristo possa viver em nós. Para que isso seja mostrado em nós. Para que toda obra, Senhor, não seja por nosso eu, mas por o Senhor, Pai. Pai, que em nome de Jesus, ao beber esse cálice, Senhor, grandes coisas o Senhor vai fazer por nós. Eu consagro esse cálice em Seu nome. Em nome de Jesus, amém. Podemos beber? Aleluia. Glória. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche com o Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Vamos lá, igreja. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos, igreja. As minhas mãos eu quero levantar e eu vou Te adorar. Meu coração, igreja. Meu coração eu quero Te entramar diante do Seu altar. As minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e eu vou Te adorar. Meu coração, Senhor. Meu coração eu quero derramar diante do Seu altar. As minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e eu vou Te adorar. Meu coração, Senhor. Meu coração eu quero derramar diante do Seu altar. Diante do Teu altar, Senhor. Diante do Seu. É Teu altar. Glória a Deus, aleluia.
Recados. Amém. Semana, reunião das Débora às 19h30. Turno de oração às 15 horas. Culto de ensino, 19h30 na quinta. Sexta, turno de adoração às 20 horas. Domingo, culto da família. Amém. Antes, mesa de homens. Mesa de homens, primeiro sábado, amém? Tá aí vocês, homens. Dá um glória a Deus aí. Nossa mesa de homens, amém? Sala de adoração, cadê? Sala de adoração, segundo mês, segunda semana do mês. Paz e Senhor, igreja. Eu queria falar algo sobre essa sala de adoração. Dia 14 é o segundo sábado do mês. Eu quero fazer uma convocação aqui. Quero convocar todas as crianças do Turno Kids, todos os adolescentes e todos os jovens para estar nessa sala de adoração. Nós teremos algo para essa sala de adoração. Então, marca na sua agenda, divulgue essa data. Vai ser dia 14, às 19h30. Vai ser uma sala de adoração para todos. E eu quero que você traga o seu filho aqui. Traga o seu jovem aqui, traga o seu adolescente aqui para essa sala de adoração. É importante você trazer o seu filho aqui. Fique aqui se você quiser participar, porque é uma sala de adoração que eu tenho certeza que o Senhor vai fazer algo extraordinário nessa sala de adoração. Então, dia 14... é o segundo sábado do mês de outubro, vai ser essa sala de adoração. Então, quero que você se prepare para esse dia. Traga as crianças, adolescentes. Nós estamos aqui fazendo algo para que a gente possa ter uma sala de adolescentes aqui, porque a gente está numa fase aqui de muitos adolescentes, e nós iremos abrir uma sala para os adolescentes aqui, para que a gente possa trabalhar os jovens, os adolescentes e as crianças também. Amém? Glória a Deus. Se é para Jesus, bate mais forte. Faz direito. Glória a Deus. Isso tudo tem na comunidade, amém? Depois não fica reclamando que não tem nada para fazer. Só não tem para quem não quer, amém? Põe a mão no seu coração, vamos orar para que você tenha uma semana abençoada. Que você deguste, compartilhe, ouça de novo. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome santo de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa santa ceia. Muito obrigado por todos aqueles que saíram da sua casa, debaixo de chuva, para benzer e louvar o nome do Senhor. Muito obrigado pela comunidade. Obrigado pelas crianças, pelos líderes dessa igreja. Obrigado por todos que são da comunidade. Obrigado, Senhor, pelo culto de mulheres de ontem, o chá de mulheres. Foi uma bênção. Pai, obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito nessa igreja, pelos aniversariantes, pelos dias de aniversário da igreja. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que têm cooperado para isso, para que nós possamos crescer em maturidade em tudo que nós façamos. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem ministrado no nosso coração. Obrigado pelo livramento, pelas coisas que o Senhor tem nos dado. Continue com as tuas mãos potentes e poderosas sobre nossas vidas. Pai, com o amor do Senhor e as duas consolações do Espírito Santo e as suas promessas nos alcance, até que Ele venha, que assim seja. Amém. Glória a Deus. Aleluia.